Bom dia, gente. Todo mundo bem? Graças a Deus. Feche os seus olhos. Se você quiser levantar as suas mãos aos céus ou mantê-las no seu coração, em o nome do Senhor Jesus, Deus, na tua presença nós estamos. E aqui, meu Deus, nos reunimos para buscar ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, para celebrarmos ao Senhor, para agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que vem fazendo em nossas vidas. Movendo entre nós, Eu te adorarei, te adorarei, eu te adorarei. adorarei. Estás aqui, Estás aqui, mudando os destinos. te adorarei, Te adorarei, eu te adorarei. adorarei. Abra o seu coração para você adorar a Deus. Estás aqui, operando milagre. Eu te adorarei, Te adorarei, eu te adorarei. te adorarei. Estás aqui, Estás aqui, transformando nossas vidas. transformando nossas vidas. Eu te adorarei, Te adorarei, eu te adorarei. te adorarei. Só quem crê diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, Estás aqui, tocando. tocando os corações. Te adorarei, Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. te adorarei, Te adorarei, eu te adorarei. te adorarei. Para ele: estás aqui, Estás aqui, restaurando. restaurando corações. Eu te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. te adorarei, Te adorarei, eu te adorarei. Meu Deus é Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu a és. igreja, meu Deus é Deus de milagres, Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu meu Deus é Deus de és. milagres, Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, esse é quem tu és. Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor possa fluir nesse lugar, que o Senhor possa manifestar o teu poder sobre nós. Tu és um Deus de milagres, tu és um Deus de promessas, tu és um Deus que faz caminho em meio ao deserto. Não existe nada, absolutamente nada, que seja demasiadamente difícil ou impossível para ti. Meu Deus, quando a gente para ler tua palavra, quando a gente para ouvir relatos, testemunhos de pessoas, a gente fica admirado e perplexo daquilo que o Senhor faz, de milagres que o Senhor faz, de curas,
milagres, de libertações, de famílias transformadas, casamentos restaurados, de pessoas que saíram, meu Pai, de uma situação de miséria, de pobreza e financeiramente falando se ergueram e prosperaram. Deus, eu não sei qual é a realidade que essa pessoa está vivendo, eu não sei como essa pessoa chegou aqui hoje, eu não sei qual tem sido as dores, eu não sei qual tem sido as dificuldades, eu não sei quais são os sonhos, eu não sei quais são os objetivos, mas o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, e nós estamos aqui, Deus, para entregar nas tuas mãos. Nós estamos aqui, Pai, para orar aquele que pode todas as coisas. Nós estamos aqui, Senhor, para clamar a Ti. Nós estamos aqui, Deus, para suplicar ao Senhor pela Tua graça, pelo Teu favor, para que o Senhor venha agir sobre nós e que de fato, Espírito Santo, grandes milagres, o Senhor possa operar nesse lugar e através de nossas vidas o Senhor seja glorificado. Então, igreja, eu queria que você, com seus olhos fechados, você levantasse a sua voz a Deus e você orasse a Deus, você clamasse a Deus por um milagre, por uma resposta, por um livramento que você precisa, por um sinal de Deus, isso, por um sinal divino de Deus na sua vida. Clame a Ele, invoque a Ele, chame a Ele, isso, porque Ele disse na palavra dEle: estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizesse nesse lugar. A casa dEle, o santuário dEle, esse lugar foi consagrado a Deus. Ele também disse que a casa dEle seria conhecida como casa de oração. Então ore por aquele que está doente, ore por aquele que está cativo, depressivo, ansioso, ore por aquele agora, talvez está internado numa CTI, numa UTI, ore agora por aquele filho que está viciado, ore por aquele primo, ore por aquele pai, por aquela mãe, por aquele irmão. Agora é hora de você dizer: Deus, ouve a minha oração e vai de encontro à minha casa, vai de encontro à minha família, vai de encontro, Espírito Santo, a esses problemas que vem roubando a minha paz, porque se o Senhor não fizer, quem vai? Se o Senhor não agir, quem vai? Se o Senhor não restaurar, quem vai? Então, meu Deus, nós damos início a esse culto clamando a Ti, invocando a Ti, chamando o Senhor para as nossas vidas, porque cremos no Teu agir, porque cremos na Tua graça, porque cremos, meu Senhor, no Teu favor. A Tua palavra diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Vem, Senhor, trazer livramento sobre a igreja. Vem, Espírito Santo, trazer livramento sobre nós. Se você pode, eu gostaria que você colocasse as suas mãos no seu coração. Talvez teu coração está angustiado. Talvez seu coração está pesado. Você tem andado tão triste, tão preocupado com tantas coisas. Talvez você tenha andado tão cansado, cansada de tudo. E quantas vezes já passou na sua cabeça nesses últimos meses, dias, chutar o balde, desistir de tudo. Vem, Senhor, com a Tua presença sobre nós. Vem libertar essa pessoa de todos os seus medos. Vem libertar essa pessoa de toda tristeza, toda fraqueza. Vem libertar essa pessoa de todos os seus traumas complexos, essa depressão, essa ansiedade. Vem, Senhor, libertar essa pessoa dessa insônia, desse vício. Vem, Espírito Santo, libertar essa pessoa toda a opressão, porque o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Vem, Senhor, restaurar essa família, restaurar esse lar.
Vem, meu Deus, restaurar esse casamento. Vem, Senhor, restaurar as forças, o ânimo, a fé dessa pessoa. E isso, Deus, Ele toca na sua vida e agora. E essa dor, essa tristeza, essa angústia, esse medo, Ele tira de você agora. Ele tira de você agora essa dor. Ele tira de você agora esse medo. Ele tira de você agora esse peso, essa angústia, essa fraqueza. Começa a orar dizendo: Deus, remove da minha vida agora. Remove da minha casa agora. Remove dos meus caminhos agora. Meu Deus, tudo aquilo que não é teu. Isso, igreja, eu quero que você ore pedindo para Deus remover da tua casa tudo aquilo que não é dele. Brigas, vícios, discussões, miséria. Isso, diga: arranca, Senhor, da minha família, do pai, da mãe, do irmão, dos filhos, aquilo que não é teu, toda tristeza, toda carga negativa, todas as brigas, toda confusão, seja nesse momento repreendido em nome de Jesus. Nós repreendemos todo mal, maldição, praga, inveja, tudo de ruim, todo peso, e num ato de fé, Deus, quando tirarmos as nossas mãos, esse mal saia dessa vida, essa pessoa seja livre. Diga assim comigo: Deus, poderoso Deus, em nome de Jesus, eu repreendo nesse momento todo levante do mal contra a minha vida, contra a minha família, seja repreendido, e ordeno em nome de Jesus. Joga a mão, igreja, e diga: saia. Isso. Levante suas mãos bem alto. Que diz Deus que dos céus venha para a sua vida as respostas que você precisa. Que do céu venha a cura para você, libertação para você. Nós profetizamos sobre a igreja: sejam abençoados em nome de Jesus. E aquele que crê e toma posse, diga: meu Deus, eu creio. Digam amém. Você pode aplaudir Jesus, igreja. Sejam abençoados por Ele, em nome de Jesus. Batendo palmas com alegria. Estás aqui, movendo entre nós. te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos. Te adorarei, eu te adorarei, te adorarei. estás aqui, operando milagres. Te adorarei, Eu te adorarei, adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. te adorarei, Te adorarei. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu meu Deus é Deus de milagre, Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão, Meu Deus, esse é quem tu és. estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, Adorarei, te adorarei, adorarei. estás aqui, Estás aqui, curando multidões. te adorarei, Adorarei, eu te adorarei, adorarei. estás aqui, Estás aqui, restaurando corações. te adorarei, Te adorarei. estás aqui, Estás aqui, transformando, transformando histórias. te adorarei, Te adorarei, te adorarei,
Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. mais uma vez, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. diga graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Graças a Deus. Bom dia. Dê bom dia para quem está ao seu lado. Dê um sorriso bonito. Fala que Deus abençoe você, sua casa, sua família, o trabalho de suas mãos. Que essa semana seja maravilhosa para todos nós. Amém. Fique à vontade, pode se assentar. Que Deus possa falar no nosso coração e que venhamos sair daqui hoje muito abençoados. Amém, gente? Falando sobre milagre, nós falamos muito sobre milagre, não se explica. E a minha fé é que aquilo que Deus ele há de fazer na nossa vida também não tem explicação. Agora, a única maneira de Deus operar na vida de uma pessoa milagres é uma pessoa vivendo por fé. E como viver por fé, se a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus? Então todas as vezes que nós começamos a ignorar essa palavra, todas as vezes que a gente começa a priorizar outras coisas ao invés dessa palavra, ao invés da minha fé ela avivar, a minha fé se fortalecer, a minha fé diminui, a minha fé enfraquece. Eu posso até ser um cristão, mas um cristão desanimado. Eu posso até ser um cristão, mas um cristão passivo. Eu até digo que eu sou um cristão, mas um cristão que deixa de ver o poder de Deus agir na sua vida. E se nós somos cristãos de verdade, nós precisamos ver esse poder de Deus agir na nossa vida de uma maneira notória, onde as pessoas vão notar em nós uma diferença, aonde diante das lutas, dos problemas, das adversidades, eu não desfaleço, mas eu permaneço com a minha fé viva dentro de mim, porque do lado de fora eu posso estar vivendo um caos, do lado de fora eu posso estar vivendo uma tempestade, do lado de fora o que eu posso estar vendo é um vale de ossos secos. Mas aquilo que eu carrego dentro de mim é capaz de mudar tudo que eu estou vivendo do lado de fora. Fé é isso. Se eu estou bem dentro, é questão de tempo. Do lado de fora também vai ficar bem em nome de Jesus. Porque é o que eu carrego. Eu posso olhar meu casamento mal, mas eu creio vai restaurar. Eu posso ver o filho doente, mas eu creio vai ser curado. Eu posso ver o diabo destruindo tudo, mas eu creio vai ser restaurado. Porque é o que está dentro de mim. Agora, se você não cuida do que está dentro de você, fé, irmão, você desfalece. Eu sempre uso um termo muito simples para evidenciar isso. Eu já falei várias vezes, mas é um exemplo muito claro. Por que um navio afunda? Por que um navio afunda? Alguém sabe me dizer? Por que um navio afunda, na sua concepção, irmão? Porque a água que estava fora fez o quê? Entrou para o lado de dentro. Houve um furo no seu casco, alguma coisa aconteceu no seu casco, algum impacto, e permitiu que no meio do oceano, aonde que ele estivesse ali navegando, as águas que estavam do lado de fora, ela fosse entrando dentro dele. Ele foi pesando, e chegou uma hora que ele começou a afundar. É simples. O que leva uma pessoa a afundar? É quando você permite que os problemas, as lutas, as dificuldades, as adversidades que você passa do lado de fora, elas comecem a entrar dentro de você. E você vai se entristecendo, você vai se amargurando, você vai se afligindo, e você vai se sobrecarregando, egoísmo, é um tanto de coisa ruim vai entrando dentro de você, vai entrando, daqui a pouco você muda, daqui a pouco você está lá embaixo, afundou, se perdeu. Eu quero deixar uma palavra no seu coração. Coloca para mim aquela palavra, por favor. 2 Coríntios 12. Apaga aquela luz para mim, por favor. Diz assim: então ele me disse, Deus dizendo para Paulo, a minha graça é o que basta para você
Porque o poder se aperfeiçoa no que, gente? O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Nesse momento, Paulo estava orando a Deus, buscando em Deus por uma cura, vamos dizer assim. E a resposta que ele queria de Deus era a cura daquele problema, era a cura daquela situação. Mas o que Deus está dizendo para ele assim, não é a cura que eu vou te dar agora. Porque nesse momento a minha graça te basta, a minha presença te basta. Ele estava dizendo assim, eu não vou livrar você agora desse problema, mas eu vou te sustentar em meio a este problema. O engraçado é que às vezes quando a gente passa por um problema, a gente passa por uma situação difícil, a gente quer a solução de imediato. A gente quer um milagre de imediato, a gente quer a resposta de imediato, a gente quer um escape de imediato, a gente já quer ver tudo mudando assim do dia para a noite, de uma hora para outra, sabendo que Deus, calma, você pode até passar por esse momento difícil, mas eu estarei te sustentando, a minha graça vai te sustentar, eu vou te sustentar, você não vai cair, você não vai desfalecer, mas você vai passar por isso de cabeça erguida. Queridos, eu não sei pelo que você está passando, mas eu creio que Deus vai te sustentar. Eu creio que você não vai desfalecer. Eu creio que você vai continuar caminhando. Daqui a pouco você vai ver sua família restaurada. Daqui a pouco você vai ver seus filhos na presença de Deus. Daqui a pouco você vai prosperar. Daqui a pouco você vai ver tudo aquilo que você pediu a Deus em oração um dia se tornando realidade na sua vida. Mas entenda, há momentos que a gente vai querer respostas e as respostas não virão no nosso tempo, mas vem no tempo dele. Mas enquanto as respostas não vierem, bate a mão assim, ele me sustenta. Ele te sustenta. Amém, igreja? Curve a sua cabeça, por favor, assim. Sentado mesmo. Deus, em nome de Jesus. Eu sei que os momentos de luta são inevitáveis. Eu sei que os momentos de dificuldade são inevitáveis. Mas como o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. Sou eu que te sustento, sou eu que te fortaleço, para que você passe por essa situação. Que o Espírito de Deus ele te fortaleça, que o Espírito de Deus te sustente, que o Espírito de Deus renove em você suas forças, para você passar de cabeça erguida, crendo que o amanhã será melhor, crendo que cada promessa que Ele tem para a sua vida, no devido tempo, vai se cumprir. Que o Senhor abençoe você, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga: meu Deus, eu creio. Digam amém, digam graças a Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Nós vamos fazer a oração pelos casais, mas antes eu queria só semear uma palavra de Deus ao seu coração. Vem cá, Thalia, por favor. E aí nós vamos colocar logo depois a agenda da semana, mas antes eu queria compartilhar algo com você. O texto que nós vamos ler está em Gênesis 2:24. E o texto diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso aqui é o propósito. Isso aqui é o que deveria acontecer na prática, na vida de todo casal, em todo relacionamento. Eles entenderem que chega um dado momento que o homem tem que deixar o seu pai, ele tem que deixar a sua mãe, e vice-versa, a mulher também, ela deixa o seu pai, ela deixa a sua mãe. E ela, juntamente com o seu marido, ou juntamente com a sua esposa, eles se unem. E ambos se tornam um. Agora é sobre essa palavrinha que eu queria frisar hoje. Eles deixam os seus pais para fazerem o quê? Para se unirem. O relacionamento nada mais é que uma união. É um pelo outro. É um vivendo pelo outro, é um agradando o outro, é um servindo o outro, é um ajudando o outro, é um cooperando na vida do outro, é procurando fazer o outro feliz.
Será que você entende o que é um relacionamento, que é uma união? Porque se você entende que o relacionamento é uma união, você vai entender que existe um ser que ele quer trazer para o meio do casal uma coisa chamada divisão. Porque ou nós estamos unidos, ou nós estamos divididos. Entrou alguma coisa no meio, a união acabou, eu já não vivo mais por ela, ela já não vive mais por mim. Eu sou um sujeito tão egoísta que eu não penso mais nela, eu só penso em mim. Eu sou um sujeito tão orgulhoso que eu já não escuto mais ela. A palavra dela já não vale nada mais para mim, porque eu já não escuto mais nada. Ou vice-versa, eu falo com ela, ela ignora tudo aquilo que eu falo. O casamento é uma união, é um cedendo pelo outro. Hoje eu faço por você, amanhã você faz por mim. Isso tá bom para você? Tá bom, então beleza. Então agora isso tá bom para você? Não tá bom, vamos mudar então. A gente tem que tomar muito cuidado para que esses inimigos que vêm para tentar trazer divisão não se instale no seu relacionamento, não se instale na sua casa. Existem coisas que vêm e se você não estiver vigiando, vai dividindo o casal. E uma das coisas que mais o diabo, ele vai implantando no meio do casal, se chama a falta de diálogo. Porque às vezes eu estou chateado com ela, ela está chateada comigo, e a gente fica guardando, a gente não senta, a gente não conversa, a gente não dialoga. Aí fica aquele clima ruim, eu fico insatisfeito, mas na cabeça dela está tudo bem. Ou ela está insatisfeita, mas na minha cabeça está tudo bem. E isso vai desgastando, irmão. Entenda que o amor é uma coisa que se você não cuidar dele, ele acaba. Ele acaba. Existem casais que foram apaixonados um pelo outro, que amaram, que foram loucos um pelo outro, mas porque não souberam cuidar. Acabou essa união entre eles. Já não viviam mais de uma maneira, um pensando do outro, mas começaram a ter pensamento egoísta, só pensando em si mesmos. O relacionamento foi minando, foi se desgastando. Se passaram 5 anos, e daqui a pouco cada um para o seu lado. Você sabe que o tempo de divórcio é entre 5 a 7 anos, porque é uma fase que geralmente eles falam que o relacionamento vai se desgastando, e chega uma hora que cada um vai para o seu lado. Se você continuar desse jeito, permitindo que algumas coisas venham instalar entre vocês, talvez o casal, que um dia era muito unido, hoje em dia já não haja mais essa união. E a reflexão que eu trago, antes de passar aqui para a Natália, é: o seu relacionamento, vocês são unidos? Ou será que de alguns meses para cá, alguns anos para cá, já não há mais essa união? Já não há mais diálogo, já não há mais sinceridade, já não há mais lealdade, já não há mais cumplicidade. Cuidado, porque se vocês não permanecerem unidos, daqui a pouco vocês estarão divididos. Amém, igreja? Bom dia. Eu queria complementar ali na partezinha do começo. Está escrito assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Essa palavra deixará. Quando a gente fala ali deixará pai e mãe, é muito óbvio o sentido, porque se antes eu morava com meus pais, eu casei e comecei a morar com meu marido. Mas eu não quero falar sobre essa maneira superficial. Eu quero mostrar o que quer dizer deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe é você deixar as atitudes de filho e tomar as rédeas da sua casa, da sua família. E, infelizmente, a gente vê que tem sido comum o contrário. E, principalmente, sem querer cutucar na ferida, se tratando dos homens. Por quê? Na Bíblia tem momentos que designam muito diretamente aquilo que é para a mulher, igual quando fala mulher sábia, edifica a sua casa e tudo mais, porque é algo que Deus espera de nós, e ali está especificando um homem. Mas por que um homem?
Porque às vezes o homem, aqui eu estou generalizando, tá? Tem mulheres também, mas eu digo que é mais comum. Às vezes o que acontece num relacionamento? O homem estava acostumado, em casa o que tinha? Comidinha na mesa, não precisava pagar conta nenhuma porque os pais cuidavam disso, a limpeza da casa acontecia milagrosamente, até quando dormia no sofá, quando era criança, do nada acordava na cama, porque nem esse trabalho a gente tinha quando era mais novo. Então estava acostumado a ter tudo na mão com muita facilidade. E às vezes, quando casa, continua tendo esse comportamento de filho, esquecendo que a partir de agora tem uma família por trás. E isso eu estou falando homem, mas serve para mulher também. Mas mais uma vez eu repito que é o que é mais comum. E às vezes o seu casamento está desgastado, está cansativo, porque a sua esposa, o seu marido está tendo que assumir todas as posições que os seus pais assumiam. Às vezes tem que cuidar da limpeza da casa, da comida, da criança, e ainda tem que cuidar do sustento, aí tem que trabalhar lá fora. Eu atendo muitas mulheres que estão cansadas. Sabe por quê? Porque elas estão abraçando tudo. É claro, nós mulheres, a gente tem um domínio, a gente consegue cuidar muito melhor de uma casa, de uma família. O homem tem uma característica muito maior de provedor, é bíblico. Mas hoje em dia, o que é comum? A mulher precisar ir para fora para trabalhar também. E o que é comum também? O homem achar que não precisa ajudar nada. É só a mulher que vai para fora. E é muito comum, o homem chega em casa e só senta ali diante da televisão e espera a casa estar limpa, os filhos estarem cuidados, a esposa estar ali feliz e sorridente e ajudando no sustento da casa. Tem como aguentar? Tem como ser feliz? E isso, quando eu estou falando com vocês, é porque quem sofre as consequências é quem está do lado. Se eu sou uma mulher que estou estressada, estou cansada, estou desanimada, o meu melhor vai ser pouco. Eu vou ser uma pessoa que já eu estou dando patada nele, não vou querer ter nada com ele lá no canto dele e eu no meu. Por quê? Porque eu estou sobrecarregada. Então é importante entender que hoje você não é mais filho, você se tornou pai, você se tornou marido, você se tornou esposa. Então você tem que abraçar essas missões como tal. Era muito melhor não ter esse tanto de responsabilidade, mas não tem essa opção. A partir do momento que a gente casa, a gente deixa pai e mãe. Então, a partir desse momento a gente tem que assumir as rédeas da nossa vida. Dá uma analisada se a sua esposa ou seu marido não está cansado por causa disso. Porque às vezes ele está suprindo toda a missão como se fosse os seus pais, e ele está se desgastando. E eu já ouvi um pouquinho além ainda, de marido chegar para a esposa chegar para o marido e falar assim, mas a minha mãe dava conta, por que você não dá? Só que aí tem duas questões. Primeiro, é um outro indivíduo, só aí já quebra esse argumento. Né? Cada um tem as suas limitações. Segundo ponto, ela dava conta, mas a que preço? Ela trabalhava fora? É um ponto a se olhar. Segundo, ela não trabalhava e tudo mais, ela ficava em casa. Mas será que ela foi uma boa esposa? Que às vezes ela foi uma boa mãe. Mas ela estava tão cansada que ela não conseguiu ser uma boa esposa. Por quê? Porque ela se sobrecarregou. E aí você às vezes pega a referência da sua mãe, mas será que ela conseguiu manter aquele casamento? Porque às vezes ela simplesmente não deu conta. Então é importante a gente entender que o deixar pai e mãe não é só fisicamente, não é só a figura do meu pai e a figura da minha mãe. Mas deixar pai e mãe é deixar os costumes de filho, de menino, e se tornar um adulto e assumir ali. Porque o casamento se torna leve quando eu divido o fardo. Quando ele faz a parte dele e eu faço a minha. Quando a gente divide, ele está cansado, eu vou lá e ajudo. Eu estou cansada, ele vai lá e me ajuda. Fica uma delícia o casamento. Porque aquele fardo não fica pesado nas minhas costas. Ele me ajuda a carregar. Mas e quando é cada um por si? E quando não há essa união, aonde que cada um faz do seu jeito? Aí se torna um estorvo. Por isso que as pessoas lá fora têm tanta aversão ao casamento. Porque elas colocaram só mais peso nas costas. Ao invés de ser para os dois dividirem ali as dificuldades, ficou cada um por si. Então aí não tem como dar certo. Amém? Amém, gente? Vamos orar? Fique de pé, por favor. O casamento é uma união. A única hora que tem que ter divisão é nos afazeres, tá? Se você está com a família, abraça ela aí, teu marido, esposa. Quem está sozinho, abraça o seu corpo. Isso, pensa na pessoa amada. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha em direção a cada marido, cada esposa. Espírito Santo, eu sei que não é fácil, mas eu sei que no teu plano original o casamento é uma dádiva, é uma bênção. Então que essa mulher e esse homem possam conhecer aquilo que o Senhor preparou, que é onde eles são acrescentados, aonde a alegria transborda, aonde o amor faz parte.
Espírito Santo, que essa mulher e esse homem possam provar, meu Deus, do teu sustento, possam provar da tua presença. Espírito Santo, transforma esse casamento, transforma esse relacionamento, dá discernimento para esse homem, para essa mulher, a eles realmente serem aquilo que o Senhor planejou. Porque, meu Pai, somente seguindo o teu plano que as coisas vão sair bem. Então, meu Deus, eu determino que essa família esteja no teu esconderijo. Vá em direção principalmente agora desse marido ou dessa esposa que não está aqui. Espírito Santo, que eles sejam visitados pelo Senhor. Que hoje seja um dia especial, um dia tão comum, mas que seja um dia especial na vida dessa pessoa. Porque hoje ela vai ver o testemunho dela começando a acontecer, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa nos dar maturidade para deixarmos os costumes de meninos para trás, de meninas para trás, e que possamos assumir de fato a nossa responsabilidade como um homem, como uma mulher, um marido, uma esposa. Venha, Senhor, e abençoa cada casal aqui agora, que estejamos unidos e selados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa os nossos matrimônios, abençoa a nossa casa, abençoa os filhos, abençoa aqueles que estão solteiros, viúvos, mas que estão com um coração aberto à procura, meu Pai, de um novo amor. Que o Senhor prepare essa pessoa para ele ou para ela. Aquele que o marido, aquela que o marido não está, ou a esposa não está aqui, aonde quer que esteja, o Senhor alcance nesse momento. O Senhor vem honrar a fé dessa pessoa. E que em breve, meu Pai, esteja aqui também na Tua presença, te buscando, ouvindo cada palavra, ouvindo cada conselho. Quebranta corações, Espírito Santo. Transforma o interior, transforma a mente de cada pessoa. Nós profetizamos aqui do altar felicidade sobre a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Dá um beijo na sua família. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês, em nome de Jesus. E o que crê, diga assim seja. Amém, igreja? Dá outro beijo. Eu estava de olho fechado, eu não estava vendo direito. Pode ir, só te já, meu deixo, vai. Amém, gente? Pode se assentar, por favor. Eu vou pedir para colocarem aqui a agenda da semana. Se estiver no ponto, pode colocar para mim, por gentileza, o que vai acontecer nos próximos dias. Seja muito bem-vindo à nossa família. Vou te contar agora um pouquinho do que vai acontecer na nossa semana. Terça-feira é dia de quem ama as almas. Às 19 horas teremos a evangelização com o grupo EVG. A quarta-feira é para aqueles que amam estar ao lado do Pai. Venha buscar ele tanto às 8 quanto às 19h30. Nessa quinta-feira, às 19 horas, você não pode faltar. Teremos aquele encontro que todo mundo ama com Juventude e o ADF+. E nesse mesmo horário teremos visitas com o grupo D12. Sexta-feira é um dia muito importante para você proteger a sua família através da fé, tanto às 8 da manhã quanto às 7h30 da noite. E teremos escolinha para as crianças e também o encontro dos adolescentes da fé. Não poderíamos deixar de falar que domingo é inegociável. Não troque a premissa da semana pelas coisas do mundo. Estejam conosco, tanto às 8 quanto às 18 horas. E neste domingo em especial, teremos a Santa Ceia. Seja com a gente, honrando o pedido do Senhor Jesus de se assentar à mesa com Ele. Para finalizar, teremos o batismo nas águas. Se Deus colocou esse objetivo em seu coração, procure a dona Simone ou a obreira Rose para começar as aulas preparatórias. E nesse mês também teremos o Dia dos Namorados. O jantar dos casais será no dia 17. Teremos palavra, comida boa e muita música. Procure a obreira Simone ou a obreira Leide. E assim finalizamos a nossa agenda da semana. Até a próxima. Amém, gente? Queria frisar alguns recados. Primeiro, domingo que vem, Santa Ceia, tá? Segundo domingo do mês. Vamos estar à mesa com Deus. É lugar, a mesa, os filhos devem ter lugar à mesa. Existe um lugar para você, não despreze o seu lugar à mesa, além de domingo ser inegociável, tá? Os aniversariantes do mês de junho, nós iremos abençoar a todos no próximo domingo também. Então vai ser no domingo que vem, os aniversariantes, se você vai completar mais um ano de vida nesse mês de junho, não falte domingo que vem. Vamos abençoar a sua vida, uma consagração especial sobre todos no próximo domingo. Agora, sobre o jantar dos casais, você tem a oportunidade de vir com a tua mulher, de vir com o teu marido, seu namorado, noivo. Vai ser uma noite especial no dia 17. Vai dar numa terça-feira, se eu não me engano.
terça-feira, dia 17 agora, ou seja, hoje é dia 1º, né? Daqui a 17 dias. Dá para você se programar, já procura, já deixa o seu nome, procurem, é um custo, sabe, baixíssimo. Você pode procurar a Dona Simone, a Dona Leite não está aqui hoje, mas você pode procurar ela também para mais informações, para dar o seu nome. Então, no dia 17, vai ser uma noite muito especial, com palavra, com conselhos, vai ser um jantar, não sei se vai ter luz de velas, amém ou não, gente? Mas vai ser um trem bom, vai ser um trem bom. E seria muito bom que você tivesse aqui um investimento para o seu relacionamento, ok? Dia 17, o jantar dos casais. Então já procura, já tem informações. Se você quiser vir mesmo, já deixa o seu nome. Porque vai chegar uma hora que, vamos dizer, a última vez realmente encheu, foi muito bom, foi uma noite muito especial. Eu tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente, vai ser até melhor em nome de Jesus, tá? Aí você pode procurar para mais informações. Eu queria fazer uma oração por todos os dizimistas, os ofertantes, aqueles que têm patrocinado a obra do Senhor, aqueles que têm ofertado, aqueles que têm dizimado. Mas antes eu queria semear uma palavra no seu coração, que ela está aqui no livro de 2 Crônicas. Coloca, por favor, no telão também. 2 Crônicas, no capítulo 29, verso 3 em diante. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo aquilo que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Olha para o pastor, por favor. Aqui o rei Ezequias, assim quando ele assumiu o reinado, a primeira coisa que ele faz no primeiro mês, no primeiro ano do seu reinado como rei, é como se ele assumisse agora o reinado, é como se fosse um prefeito, ele assumiu agora a cidade. A primeira coisa que ele falou: nós precisamos restaurar a casa do Senhor. Eu não preciso restaurar uma praça, eu não preciso restaurar a rua A, a rua B, eu não preciso restaurar o supermercado, mas a primeira coisa que eu preciso restaurar é a casa do Senhor. Ele restaurou a casa do Senhor, ele mandou limpar a casa do Senhor, ele mandou purificar a casa do Senhor, ele chamou o sacerdote, ele chamou o levita, falou: vocês vão santificar a casa de Deus, porque vocês estão vendo o que os nossos pais fizeram. Eles foram infiéis a Deus, eles abandonaram a casa de Deus, eles apagaram o incenso, eles não queimavam mais o holocausto a Deus. Por isso, Deus permitiu que eles fossem motivo de vergonha, de horror, de pavor. Trazendo isso para a nossa vida, irmão, é simples. Ou eu cuido da casa do Senhor ou eu não cuido. Ou eu tenho zelo pelas coisas de Deus, ou eu não tenho. Ou Deus na minha vida, a igreja na nossa vida, ela é importante ou não é. E nós temos que tomar muito cuidado, porque para muitas pessoas não é. As pessoas estão pouco se importando, muitas delas aí fora, inclusive familiares nossos, inclusive parentes nossos, que não estão nem aí, não se preocupa com a igreja, não está nem aí para Deus, acha que o relacionamento com Deus é Deus lá e eles cá. E se a gente começar a dar ouvidos para determinadas palavras, se a gente começar a se espelhar em determinadas pessoas, daqui a pouco nós estamos tratando Deus que nem elas.
Daqui a pouco eu também não estou nem para a igreja. Daqui a pouco para mim vir na igreja não vir, não faz a menor diferença. Daqui a pouco para mim ser fiel a Deus, eu não sou infiel a Deus, para mim não faz a menor diferença. Daqui a pouco a minha vida se tornou motivo de horror, de espanto. Esse motivo de horror, de espanto que a Bíblia está dizendo é você olhar para a vida de uma pessoa, dá pena. Eu tenho pena daquilo que essa pessoa está passando. Dá dó, eu me compadeço de ver o quanto que essa pessoa sofre. Irmão, nós não podemos ser motivos de vaia ou de espanto, porque nós estamos diante de um Deus vivo. Então hoje nós temos que sim nos preocupar com Deus. Hoje nós sim temos que nos preocupar com a casa de Deus. O zelo pela casa do Senhor, isso sim nos consome. E uma maneira de eu demonstrar esse zelo, uma maneira de eu demonstrar esse amor por Deus e pela sua casa, é quando eu trago os meus holocaustos, os meus sacrifícios, as minhas primícias, as minhas ofertas e deixo sobre o altar de Deus. Quando eu, de uma maneira ou de outra, eu sou o sustento, o provedor da casa de Deus. E você não é obrigado a nada, queridos, isso é uma opção. O meu papel como pastor é pregar a você e mostrar para você na Bíblia. Então, quando nós levamos você a entender a importância de dizimar, de ofertar, é porque eu quero que você seja bem sucedido. Eu quero que você seja uma pessoa próspera. Eu quero que na sua vida você veja a glória de Deus. Quando você dizima, quando você oferta, você não está perdendo. Você está ganhando. Amém, igreja? Você está ganhando. Você está se aprofundando nas suas raízes. E tudo aquilo que você semeia, mais cedo ou mais tarde, você irá colher em nome de Jesus. Então não tenha medo de dizimar, não tenha medo de ofertar. Que você não seja uma pessoa que venha se abster do altar da casa de Deus. Mas hoje, quem mantém a casa do Senhor restaurada, somos nós, por meio dos nossos dízimos e ofertas. Por exemplo, eu preciso restaurar esse banheiro. Um dos próximos passos que eu quero fazer na igreja aqui é mudar esses banheiros. Eu acho muito feio. Mas para você mudar isso é recurso. Tem que trocar os azulejos, tem que trocar isso, tem que trocar aquilo, tem que fazer aquilo ali. Quando você bota na ponta do lápis, coloca lá 4 mil. É assim, 4 mil. 4 mil foi. Mas é o que eu quero. Eu preciso restaurar. Eu preciso proporcionar o melhor. Porque vocês são de Deus, vocês merecem, mas sobretudo é a casa de quem, igreja? É a casa de Deus. Enquanto a igreja estiver aqui, é a casa de Deus. Se amanhã a igreja sai daqui, a gente vai para outro ponto que seja, a gente compra algo, aqui talvez vai ser outra coisa amanhã, então deixou de ser casa de Deus. Mas enquanto for casa de Deus, nós temos que proporcionar o melhor. O melhor. Nós temos um projeto social que está nascendo. Algo que vai, eu já falei, vai mudar a vida de centenas de pessoas e vai alcançar milhares de pessoas. Eu creio muito nisso. Mas precisa de um investimento muito grande. E não tem como a gente fazer esse investimento, eu falei na quarta-feira sobre isso, se não tiver recursos. E os recursos vão vir a princípio por meio de pessoas que têm um coração aberto, dizer assim, olha, eu decido honrar, eu decido investir, eu decido ser um patrocinador dessa obra por meio dos meus dízimos e das minhas ofertas. Então eu vou fazer uma oração, eu vou pedir para os obreiros passarem com o envelope do dízimo. Eu vou pedir para eles passarem também com o envelope do aluguel. Se alguém pode ajudar esse mês, você diz assim, olha pastor, quarta-feira eu estava aqui, o senhor pregou aí, falou sobre as 40 pessoas, Deus tocou no meu coração, e eu vou ser uma dessas 40 pessoas que vou me levantar, vou dar uma oferta, sabe, me comprometer a dar uma oferta de R$100 para ajudar no aluguel da igreja. Se você é uma dessas pessoas, você pega esse envelope, você guarda ele. Quanto que eu vou trazer, pastor? Olha, a princípio, se você puder trazer logo no início do mês, melhor. A gente paga o aluguel até no dia 10, nós temos que pagar o aluguel. Se não der para você trazer dia 10, traz depois. Cada um tem uma data que recebe, enfim. É entre você e quem, gente? Você e Deus. Entenda que isso aqui é uma semente que vai te abençoar muito em nome de Jesus. Se alguém pode, se alguém quer, se você, entre você e Deus, pega, por favor, o envelope do dízimo. Pega da mão do obreiro aí o envelope do aluguel, se você pode ajudar, por gentileza. Quero fazer uma oração. Deus, em nome do Senhor Jesus, em oração, eu quero apresentar toda a igreja da fé. Eu quero apresentar, Pai, a vida de todos os dizimistas e ofertantes. Deus, no altar eu dobro os meus joelhos. O Senhor sabe que a gente nunca pediu nada para a gente, Pai. Eu nunca pedi nada para mim. E tudo que entra, cada recurso que entra,
Meu Deus, é para investir na tua obra, é para investir em pessoas, é para investir em coisas, meu Pai, que vão, a gente crê que vai beneficiar tantas outras. E foi por essa intenção que o Senhor nos trouxe até aqui. Foi com essa intenção que a Igreja da Fé nasceu. E foi com essa intenção que a gente se mantém até hoje, meu Pai. Transbordar, ajudar, abençoar. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos dar os recursos necessários para que possamos avançar. Eu creio muito numa palavra, o Senhor proverá. Então é isso que nós profetizamos em nome de Jesus sobre a vida da igreja. Que Deus venha prover na sua vida, Deus venha prover nos seus caminhos, Deus venha prover nos seus negócios, Deus venha prover no seu empreendimento, Deus venha prover em cada trabalho que você realiza, que você possa avançar, que grandes contratos sejam fechados, que grandes conquistas você obtenha, que você possa ter êxito, que você almeje crescer, que você venha almejar a avançar. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa aumentar a clientela, que o Senhor possa aumentar as vendas, que o Senhor possa aumentar as comissões. O Senhor é um Deus de milagres. Então, Pai, ouve a minha oração e que essa pessoa possa acessar as riquezas que o Senhor tem prometido na tua palavra. O Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono das riquezas encobertas. Então, meu Pai, faz chegar na mão do teu povo, que essa pessoa seja próspera, essa pessoa tenha o melhor na mesa dela, ela possa comer do melhor, ela possa vestir do melhor, ela possa desfrutar do melhor, ela tenha condições de oferecer o melhor para sua família, oferecer o melhor para os seus filhos, poder honrar sua esposa, honrar seu marido, poder honrar os seus filhos. Os filhos também, Deus, tenham condições de poder honrar pelos seus pais. Talvez os pais hoje já estão numa idade mais avançada e já não tem mais vigor para poder ficar trabalhando tanto, mas que esse filho prospere, Deus, essa filha prospere, ela tenha condições de poder honrar os seus pais, que durante a vida honrou ela, cuidou dela. Ó Deus, abre os céus, Pai, e abençoa o teu povo, abençoa cada projeto da igreja, abençoa tudo aquilo, meu Pai, que nós temos no nosso coração, que o Senhor traga a tua luz e que esses projetos se tornem realidade. Nós abençoamos em nome de Jesus a vida de cada dizimista e ofertante, e aquele que crê, diga: Deus, eu creio. Diga um amém e graças a Deus. Amém? Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, colocar aqui do gasofilácio, por favor. Se quiser colocar a mão no altar, se você dizimou, ofertou esse mês, coloca a mão no altar aqui, que do altar saia muitas bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Mais uma vez. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Mais uma vez, para terminar.
a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Amém, igreja? Os obreiros podem se assentar, por favor. Vai dar tudo certo. Não, gente, já deu tudo certo. Creia nisso. Já deu tudo certo. Pode passar um tempo ou dois, mas no final já deu tudo certo. Amém? Quando alguém falar vai dar, você já deu, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, nos próximos domingos desse mês, eu queria fazer algo especial com vocês. Eu queria que você preparasse um pão aos domingos, se você pode, no caminho para a igreja, passa na padaria ou compra no dia anterior, ou se você quiser fazer um pão na sua casa, trazer e dividir com o pastor, eu aceito também. Você traz um pão, nós vamos consagrar o pão e a água, para que Deus ele possa trazer cura. A Bíblia vai dizer, se não me engano, em Êxodo, que o povo, Deus consagrou o pão e a água e trouxe cura para aqueles que estavam doentes. Seja uma cura emocional, seja uma cura física de uma enfermidade. Eu creio que esse mês de junho é o mês das boas notícias, é o mês das boas novas. Foi o mês que o anjo ele veio de encontro a Isabel e Zacarias e anunciou que eles dariam à luz a um filho. O 6º mês foi o mês que o anjo visitou e trouxe essas boas novas a ele. Então eu creio que vai ser o mês de boas notícias para aqueles que creem. Amém? Então quando você vem para a igreja, traz um pãozinho, uma sacolinha, traz uma água, nós vamos consagrar, nós vamos abençoar. Detalhe, eu vou estar na porta da igreja. Quando der o horário eu vou subir, então se antecipe, chegue mais cedo, tá? Eu sei que às vezes acontece dias, às vezes a pessoa, alguma coisa acontece, algum imprevisto acontece, às vezes ela chega atrasado, compreensível, mas não é algo que pode acontecer todos os domingos. A gente costuma dizer que se você tem um horário marcado no médico, você chega antes ou depois? Você chega antes. Se você tem uma audiência marcada, você chega antes ou depois? Você tem que chegar antes, querido. Existem algumas coisas aí fora, teatro, se você chegar lá 1 minuto depois do horário, você pode ter pagado caro, você não entra. Você não entra. Por que você não entra? Desconcentra os apresentadores, segundo eles, então não entra, tá no registro deles, você pode ter pagado 500 conto lá para assistir uma peça teatral. Se você chegou atrasado, você não entra. Avião, não sei se alguém já viajou de avião aqui, o embarque no avião, você tem que chegar 1 hora antes, 1 hora antes no aeroporto. Se o voo é 10 da manhã, você tem que chegar 9. Se é voo internacional ainda, é 3 horas, meu irmão. Você tem que chegar antes, passar pela migração 3 horas antes. O buraco é mais embaixo. Aonde que eu quero dizer? Aí fora, às vezes as pessoas reverenciam tantos para algumas coisas. Agora, por que para Deus a gente vai tratar de qualquer jeito? Então, quando você vem na igreja, nós viemos aqui para cultuar quem? Para adorar a Deus, para agradecer a Deus. A gente vem aqui para entregar também a nossa vida diante de Deus, ouvir uma palavra. Então, quem antecipa governa. É uma frase que eu carrego comigo. Então, se antecipe, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, ok? Então, pão e a água nos próximos 4 domingos. Esse mês são 5 domingos, nos próximos 4 a gente consagra e abençoa. Que alguém trouxe a água hoje? Pega aí sentado mesmo, se você trouxe ela, curva a sua cabeça. Deus, eu quero te apresentar essas águas, que essas águas, meu Pai, sejam abençoadas ao Senhor, que o Senhor possa colocar sobre elas a tua unção, o Senhor possa colocar sobre ela a tua virtude, o Senhor possa consagrar cada partícula, cada molécula, que não seja a partir de agora uma água comum, mas que a partir desse momento, Deus, seja o tratamento dos céus, seja a medicina dos céus, que traga cura para o físico, mental, espiritual e emocional. Que quando essas águas entrar no corpo dessa pessoa, se tem algum órgão que não estava funcionando com eficácia, ele volte a funcionar. Se existe algum vírus, alguma bactéria, uma inflamação,
Sabe, Deus, algum nódulo, cisto, um caroço, que essa água vai de encontro, de igual maneira ela chegue lá, para fazer desaparecer do corpo, para fazer diminuir, para arrancar, Espírito Santo. Nós determinamos que essas águas sejam consagradas e abençoadas, e que por meio dela, na sua vida, Deus opere milagres, em nome de Jesus. E o que crê, diga: eu creio. Amém, igreja? Dá uma golada na água aí. Dá uma golada nela. Cuidado para não beber tudo. Pega a sua Bíblia, se você a trouxe. Eu vou ler 2 versículos diferentes, mas baseado na mesma história. Se você quiser abrir ou se quiser acompanhar. 2 Reis, no capítulo 18. 2 Reis 18. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso, só para ouvir tua voz. Pede a Ele. Então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Então fala, Deus. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. O sobrenatural acontecer. Será impossível. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, Deus. Que o nosso coração seja uma terra fértil. Que possamos receber a semente, a boa semente em nossos corações. Que o Senhor venha tirar toda a venda, toda cegueira espiritual. Que o Senhor nos ensine, nos inspire, nos exorte, nos discipline, nos corrija. Oramos pela nossa casa, oramos pela família. Oramos para que o Senhor nos libertasse de nós mesmos. Oramos pelos casais, oramos pelas finanças. Falamos tantas coisas hoje já, Deus. Mas eu creio que nesse momento é o momento que estamos sentados aos teus pés. Então, por meio dessa palavra, o Senhor possa falar com cada um. Eu queria que você fizesse uma oração hoje. Pede para Deus falar com você. Pede para Deus te orientar. Pede para dessa reunião alguma coisa ficar marcada em você. Fala, Senhor, ao coração dos teus filhos, dos teus servos. Fala ao nosso coração. Ao todo, fala ao nosso ser. Marca as nossas vidas com essa palavra, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu sei que essa pessoa já possa ter visto essa palavra por diversas vezes. Mas fala
ao mais profundo do nosso ser. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. E aquele que crê, diga assim seja e diga graças a Deus. Amém? Coloca a frase primeiro para mim, por favor. Nós colocamos duas frases. A primeira que eu queria falar: diante do inimigo, que sua fé mostre em quem está a sua verdadeira, o que, gente? Confiança. Nós somos cercados por inimigos. Esses inimigos não são pessoas. Nós podemos nomear vários inimigos, mas os nossos inimigos, eu já adianto para você, não são pessoas. Muitas das vezes as pessoas são usadas por por esses inimigos. Porém não são elas, mas são usadas. Pessoas vazias são facilmente usadas pelo diabo. Pessoas vazias são facilmente manipuladas por outras pessoas, usadas pelo mal para nos atacar, para tentar nos denegrir, para tentar te prejudicar de uma certa maneira. Pessoas vazias são usadas pelo mal. Eu vou no texto, eu vou ler o versículo, depois eu vou me aprofundar em algumas coisas e vai ficar mais claro para vocês. O texto vai dizer assim, pode colocar, 2 Reis 18, 28. 2 Reis 18, 28. Então, Rabizaque, o nome bonito aí, ó. A igreja está com uma unção de multiplicação de bebês aqui agora, esse mês, né? Vai nascer um após do outro. E que Deus continue. Eu vou ter que fazer um berçário na igreja agora também. Deus continue prosperando vocês, que vocês continuem cumprindo o ide e multiplicai-vos. Em nome de Jesus, e quem crê diga... Não, só uns 3 que deu amém só. O ide multiplicar, vocês não estão querendo. Então Rabizaque se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Então deixei que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria. Isso aqui é 2 Reis 19, eu vou ler os 2 versículos, tá? Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Amém? Eu resumi toda a história, se você quiser ler depois com mais detalhes, mas eu vou entrar agora em alguns assuntos e você vai ficar bem claro. Senaqueribe, rei da Síria, o homem que tinha um monopólio muito grande, o homem que tinha um poder muito grande em suas mãos, o homem que tinha um exército poderoso e numeroso, um homem que era temido por todas as nações pelo poder que ele tinha. Se a gente falasse hoje uns Estados Unidos da vida, qualquer país do mundo teme entrar em uma guerra com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um poder bélico hoje que um botãozinho ele destrói o planeta Terra. Um botãozinho, se ele quiser, ele aperta, ele destrói. Existem bombas muito mais potentes que Hiroshima e o que aconteceu. Então qualquer país teme entrar em guerra com os Estados Unidos pelo poder que ele tem.
E nos dias de hoje, nos dias do passado, podemos dizer que seria um Senaqueribe da vida. Ninguém queria entrar em guerra com ele, ninguém queria desafiar ele pelo poder que ele tinha, a multidão de soldados que ele tinha, o exército que ele tinha. E a Bíblia vai dizer que Senaqueribe, ele decide começar a invadir as cidades ali de Israel. Israel é um país, porém várias cidades. E ele começa invadindo várias tribos, ele começa invadindo várias cidades, inclusive Judá. A cidade de Judá foi invadida, a cidade de Judá foi tomada. Ou seja, e o medo recaiu sobre Jerusalém, dizendo assim, poxa, o cara está na porta de casa, o cara já está aqui em Belo Horizonte, você acha que o cara não vai chegar em Sabará? Ele está vindo tomando tudo, já tomou Betim, já tomou Contagem, já tomou Belo Horizonte, já tomou Nova Lima, já tomou Raposos, já tomou Lagoa Santa, já tomou Santa Luzia. Ele está vindo. Agora chegou a nossa vez, ele vai entrar em Sabará e vai tomar tudo. Então o povo de Jerusalém estava já com o coração derretendo. O povo já estava com medo, o povo aí já está em guerra, a guerra vai chegar até a gente e nós vamos sofrer com as consequências. E aí o que Senaqueribe faz? Antes dele chegar, ele manda um oficial chegar nos muros da cidade e dar um grito lá dentro dizendo assim, ei, não ouçam Ezequias. Quem era Ezequias? O rei de Jerusalém, um homem de Deus, um homem temente a Deus, o homem que justamente restaurou a casa do Senhor. Nós falamos agora em Crônicas, ele restaurou a casa do Senhor, o homem que buscava o Senhor, o homem que tinha uma vida com Deus. Ele disse, ei, não deem ouvido a Ezequias, para de ouvir ele, porque ele vai dizer para vocês que Deus certamente vai livrar vocês. Mas olha só todas as cidades que nós tomamos. O rei deles falou a mesma coisa. O rei falou a mesma coisa, que ninguém iria entrar lá dentro porque Deus iria guardar. O Deus deles não foram capazes de livrar das mãos de Senaqueribe. Você acha que o Deus de vocês vai ser capaz de livrar você também das nossas mãos? Então não dê ouvidos a ele. Ignora o que ele fala, porque nós vamos entrar. Então é melhor que vocês abram o portão, que vocês se entreguem, que vocês se rendam, do que nós precisamos entrar em um conflito e que vocês venham morrer nas nossas mãos. Irmão, o diabo é tão sagaz que quando ele aparece ali, ele enviou um mensageiro. Se o povo estava com medo, ele queria que aquele medo se potencializasse dentro do povo e ao ponto do seu coração desfalecer. E ao ponto que eles começassem a duvidar de quem? Do poder de Deus, do poder dos céus. Eu queria sua atenção, por favor. Naquele momento, quem era o inimigo do povo? Era Senaqueribe. Naquele momento, Senaqueribe, ele afronta Ezequias. Ele afronta o rei e ele afronta também o povo de Deus. Naquele momento ele afronta o próprio Deus. Diz, ninguém é capaz de livrar você das nossas mãos. É inevitável que na nossa vida a gente não tenha afrontas. Eu nunca conheci um cristão de verdade que o diabo nunca se levantou na sua vida. Às vezes você acha que se converter, que entregar a vida para Jesus, a vida vai ser um mar de rosas, vai ser um mar de flores. Quem mentiu para você? Quem enganou você? Porque a partir do momento que eu me converti, que eu me entreguei para Jesus, cada hora é uma coisa que aparece para tentar roubar a nossa paz. É que eu não fico sentando para você para falar dos meus problemas. Eu não fico sentando com você para falar das minhas lutas. Eu não fico sentando para poder falar das minhas dificuldades, mas eu tenho muitas. Eu tenho muitas lutas que eu não falo. Eu passo por muitos problemas que eu não falo. A gente sorri para todo mundo, a gente brinca para todo mundo, mas às vezes a gente só se afasta alguns dias que a gente está vivendo muito assim, que a gente precisa se excluir um pouquinho, se retirar um pouquinho para organizar, para pensar, para refletir, para orar. Mas eu também tenho muitas lutas, eu também tenho muitas dificuldades, eu também encontro muitos obstáculos ao longo do caminho. Como você. Porque eu sou que nem você, você é que nem eu, nada muda. Não é porque eu sou um pastor que eu sou um super-herói. Pastor não é super-herói, pastor é ser humano como você.
Uma vez eu fui fazer uma visita e eu fui comer na visita, e crente gosta de comer, né? Pastor, de vez em quando assim. Na época eu era mais magrinho um pouquinho, então podia comer um pouco mais. E aí a menina virou e falou assim, mas pastor, come? Que era uma menina novinha, pequenininha, filho do casal que frequentava a igreja, não era aqui não, tá? Mas pastor, come? Na cabeça da menina, o pastor era tão santo, que o sujeito nem precisava comer. Eu sou gente como você, sou ser humano como você, sinto dor como você. Mas eu não conheço alguém que se converteu a Deus, que o inferno não se levante na sua vida, a não ser que você esteja compactuando com ele. Porque a partir do momento que você anda na contramão do mundo, a partir do momento que você fez do diabo o seu inimigo também, e não tem essa, tá? Eu não quero guerra com ele, e ele não entra em guerra comigo, diabo, vamos fazer um acordo entre eu e você, você fica em paz comigo, eu fico em paz contigo. Não tem, irmão. O bicho é o Satanás. Ele é o tentador, ele veio para tentar você, ele veio para perturbar você. Ele veio para infernizar de fato a sua vida. Seja por meio de um problema A, B, C ou D, ele veio para nos infernizar. Ele veio para te atormentar, ele veio para tentar roubar a tua paz. E naquele dado momento ali, ele está usando o Senaqueribe para tentar roubar a paz do povo. Ele está usando o Senaqueribe para afrontar o povo. Ele está usando o Senaqueribe para colocar medo no povo. Ele se levantou, como ele se levanta na minha vida, como ele se levanta na sua vida. Aí você diz assim, quando vem o levante, quando os inimigos se levantam, quando os problemas vêm, você, por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo isso, irmão? Toda a vida foi assim. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, toda a vida teve levante, teve injustiça, teve perseguição, teve dificuldade financeira, teve problema de saúde, teve lá esterilidade, teve lá desafios que o povo precisaram entender. Com Deus eu venço, com Deus eu supero, com Deus eu sou capaz de dar a volta por cima. Eu não sei o que você está passando, mas o que eu quero que você guarde no seu coração é isso. Independente, se você está com Deus, você é capaz. Com Deus você pode superar, dar a volta por cima, restabelecer o que você perdeu. Então, a primeira coisa, quando o inimigo se levantou, ele usou a palavra para tentar intimidar o povo. Cuidado. A primeira coisa que o diabo faz quando ele se levanta na nossa vida é nos intimidar. A primeira coisa que ele faz quando ele se levanta, ele quer nos intimidar. Lembra só da batalha entre Davi e Golias? Quando Golias, daquele tamanho, 3 metros de altura, viu Davi, um tampinho, sujeito, menino, cabelo ruivo, um bracinho mais fino que a minha canela. Ele falou assim, poxa, eu peço um guerreiro. Você me dá um menino, você me dá um moleque desse. Quero um guerreiro. O que ele fez com Davi? Davi cheio de posudo, agora eu derrubo ele. Uma guerra danada para segurar a pedra na mão. O braço até fazia assim. Davi falou assim, nossa, esse cara está me diminuindo, cara. Esse cara não está botando fé em mim, não. A pior coisa que tem, irmão, é quando a gente passa por situações que a gente vê as pessoas nos achando que você não é capaz, que você não pode. Às vezes pela sua escolaridade, pelo seu jeito de falar, às vezes pelo seu jeito franzino, ou pelo nosso jeito meio de bobo, porque de bobo todo mundo tem um pouco, de louco também todo mundo tem um pouco. Às vezes as pessoas não dão nada. Eu não lembro se uma vez eu vi um vídeo que passou na internet, não sei se foi no Facebook, não sei se foi no Instagram. Acho que um sujeito que foi acho que foi o Hulk que estava entrevistando ele, negócio de matemática, um sujeito tinha uma cara meio de bobo, meio lesado, assim, sabe? E perguntava para ele assim, 2 mais 5 vezes tanto, dividido por tanto, raiz quadrada de tanto, ele ponto. Eu já fiquei cismado com o cara. Não sei se você já viu esses vídeos, os meninos que são bons de matemática, vão dando os números para ele, tanto mais tanto, dividido por tanto, raiz quadrada multiplicado por 10. O cara na cabeça, eu falei, nossa, ele só tem cara. Porque no fundo, o bicho é uma máquina. O bicho é um computador dentro dele, o bicho é um HD vivo. O bicho carrega tanta informação, o bicho é bom. Bobo sou eu. Só não tem cara, mas bobo sou eu. Desculpe as palavras, mas às vezes as pessoas nos diminuem. E sabe qual é o problema? É quando você acata as palavras delas. É quando as pessoas falam que não vê capacidade em você, e você acata a palavra dela, e daqui a pouco você começa a achar que você não é capaz.
Você começa a andar com pessoas e para as pessoas tudo é difícil. O diabo usa a boca dela para dizer tudo é tão difícil. E daqui a pouco você começa a parar os seus sonhos porque você se limita dizendo: é muito difícil. É muito difícil. Entenda que a primeira vez que o diabo se levanta, quando ele se levanta, ele vai usar algumas palavras para você se diminuir, para você achar que você é incapaz, para você começar a achar que você não dá conta, para você se achar que você não vai conseguir alguma coisa na sua vida. Ele te intimida, ele te diminui. E sabe qual é o principal? A palavra que ele usa: não dê ouvido para Ezequias. Ezequias, naquele momento, ao coração do povo, estava sendo a boca de quem, gente? A boca de Deus. Porque não era Ezequias falando com o povo naquele momento era Deus falando por meio de Ezequias ao coração do povo, dizendo assim: gente, não desfalece, gente. Nós temos um Deus. E a primeira coisa que Ezequias fez, quando ele foi afrontado, a Bíblia vai dizer que ele corre para o templo. Ele levou a carta de afronta e foi para o templo. Fazer o quê? Chorar? Reclamar, murmurar, lamentar? Ele foi para o templo fazer o quê, igreja? Orar. Os levantes são inevitáveis. Os inimigos são inevitáveis. Eu não sei quais são os inimigos que têm se levantado na sua vida. Eu não sei, se eu te desse uma folha na sua mão agora, o que você podia pontuar aquilo que está roubando a sua paz. Talvez o inimigo é uma depressão, uma ansiedade. O seu inimigo hoje é um problema financeiro. O seu inimigo hoje é um vício. O seu inimigo hoje é a prostituição, é um adultério e está acabando com a sua vida. Eu não sei quais são os seus inimigos que você está enfrentando hoje. É uma mágoa que está te matando por dentro, porque nem sempre o inimigo está fora. Às vezes o inimigo está dentro da gente, a gente não está percebendo. Uma coisa que precisa vencer aqui dentro, é um medo que precisa vencer. Talvez os seus inimigos são dúvidas. A dúvida sua impede você de dar um passo. A dúvida sua impede você de fazer alguma coisa na sua vida. Nem sempre os inimigos estão fora, mas os inimigos muitas das vezes estão dentro de nós, nos intimidando para que a gente não dê um passo de fé, não dê um passo de coragem, para que a gente não tente algo na nossa vida. Quem está compreendendo, pastor? Todos nós temos inimigos, irmão. Talvez o inimigo seja um problema que estourou na sua vida financeira, um problema que estourou na sua família, um problema que o diabo trouxe à tona no seu casamento, um problema que o diabo levantou no seu trabalho, te acusaram de alguma coisa lá dentro. A primeira coisa a se fazer não é reclamar, não é chorar, não é lamentar, não. É você entender a necessidade. O diabo até se levantou, mas é uma frase que todo crente sabe: se levanta. Mas peraí, está fraco. Ele se levanta para cair. Mas ele vai cair você reclamando, você chorando, você murmurando, você com uma fé passiva? Nunca. O diabo tem que olhar para a gente, ele tem que temer a gente. Ele tem que coçar o chifre dele e falar assim: pegou mal, não pegou eu coçando assim? Pegou mal. Corta isso. Está amarrado. Repreendido 70 vezes 7. Ele tem que coçar o chifre dele e falar assim: mexi com o cara errado, mexi com a mulher errada. Foi eu levantar na vida dele, está orando mais, está dobrando o joelho mais, começou a jejuar, está lendo a Bíblia, não está faltando um dia na igreja. Eu pus um problema para afastar ele de Deus, o problema fez o que com ele? Trouxe ele para Deus, está errado. Quem é você nos problemas? Existem pessoas que quando começam a passar pelos problemas, somem da igreja. Começa a passar pelos problemas, ao invés de orar, murmura, lamenta. Ao invés de vou abrir um jejum poderoso, vou fazer um propósito com Deus, vou orar na madrugada, eu vou subir 7 vezes o monte, Deus vai olhar para mim, Deus vai descer na minha vida, Deus vai trazer livramento para a minha vida. Quem é você nos problemas? Porque tudo que o diabo quer é quando ele se levantar na sua vida, você se intimide, você se abata, você se isole, você se distancie, você se apague, meu irmão. Isso é que ele quer, que a gente se enfraqueça. Mas quando vem a luta, vem um problema, vem um levante,
Eu preciso agir como Ezequias, eu preciso entrar no templo, eu preciso apresentar para Deus as minhas afrontas, eu preciso apresentar para Deus os meus inimigos, eu preciso apresentar para Deus que está roubando a minha paz, essa injustiça está roubando a minha paz, esses problemas aqui estão roubando a minha paz. Venha ao meu encontro, venha em meu favor. Quando você coloca na mão de Deus, o problema já não é seu mais. O problema é de quem? É de quem, gente? Deixa eu te falar algo. Se você ganhasse agora uma mala de dinheiro, ninguém falou amém, então ninguém vai ganhar. Então, se você ganhasse uma mala com dinheiro, lá tivesse uns 50 mil, te ajudava? A mim também. Se ganhasse uma mala de 50 mil, em espécie, uma nota de 100 assim, brilhando, novinha. E você pega lá no alto lá no Mangabeiras, lá alguém lá te abençoou lá em cima. Você anda com aquele dinheiro na rua de qualquer jeito? Você vai sair assim, no meio descer ali como que chama aquela avenida do Parque Municipal? Não, a grandona ali. Afonso Pena, isso, Afonso Pena. Você está descendo Afonso Pena? Aí você passar em frente ao pirulito da Praça 7 ali. Sabe o que é do bobeiro com 50 mil? Até chegar na sua agência e depositar, o que você vai fazer? Irmão, na hora você vai para táxi. Ou tu vai chamar um Uber ou um Pop. Você vai botar a mala lá, vai pagar o louco. Você já vai direto para onde? Para casa. Para onde? Para o banco. E o que você vai fazer lá no banco? E por que você vai depositar o dinheiro? Você entregou na mão de quem esse dinheiro? Na mão de quem que você entregou? Não, do banco, da instituição. Se você for roubado do trajeto do Mangabeiras até na porta de entrada do banco, o problema é de quem? É seu. Não, até na entrada da porta, eu não estou dizendo para dentro não. Eu estou dizendo do Mangabeiras até a porta do banco. Você não entrou no banco, o problema é de quem se você roubar o seu dinheiro? Senta e chora, irmão. Você não vigiou, você não foi sagaz. Passaram, o problema é seu, você perdeu, pode chorar mesmo. Agora se você deposita lá na sua conta no banco, você sai com o seu comprovantezinho. Naquele mesmo dia, o bandido foi lá e roubou o banco. O problema é seu? Por quê? Você já entregou para quem? Por que quando você entrega os seus problemas na mão de Deus, o problema é de quem? Está na mão dele agora, ele vai me ajudar a resolver. Ele vai trazer uma solução para isso aqui, não sei como, mas vai trazer uma solução. Porque o problema já não é meu, agora está na mão de quem? Eu já depositei na mão daquele que resolve todas as coisas. Foi isso que Ezequias fez, agora está na tua mão, Deus. Aí passou um passo de tempo, Deus responde: Ezequias, fica tranquilo, tá? Nem flecha vai entrar na cidade, eles não vão conseguir colocar rampa, eles podem até tentar, mas não vai entrar, não vai conseguir, porque eu estou aqui. É isso que você tem que colocar no seu coração, queridos. O diabo pode tentar te destruir, pode tentar te matar, pode tentar acabar com a nossa vida. Se a nossa vida está na mão de quem? Acabou. Ele pode até tentar, mas é bíblico: nenhuma arma forjada contra vós prosperará. Ele pode até tentar, mas vai dar errado para ele. Por quê, irmão? Diante das tentativas do inimigo, nós permanecemos de pé. Ele tentou tirar você da igreja e não conseguiu. Ele tentou levar você para o mundo e não conseguiu. Ele tentou levar você para um trabalho que tirasse da igreja e não conseguiu. Ele tentou colocar um homem no seu caminho, uma mulher no seu caminho para te tirar dos caminhos de Deus. Não conseguiu. Eu não sei o que os inimigos estão tentando contra você. Ele está tentando colocar uma mágoa, ele está tentando colocar maus olhos, ele está tentando trazer infidelidade, ele está tentando colocar um adultério no seu relacionamento, ele está tentando 1000 coisas contra a gente. Vigia. E permaneça na casa de Deus, se humilhando diante de Deus. Porque todas as tentativas dele serão em vãos contra nós. Porque quem nos guarda e não dorme. Fique
Fique de pé, por favor. O inimigo pode se exaltar em gritos, em ameaças, mas é o céu que determina o quê? O fim da nossa batalha. Ele já nos deu vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? Feche os seus olhos, por favor. Vamos entregar nossa vida para Deus. Vamos nos humilhar diante de Deus. Isso, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, sabemos que muitos são os nossos inimigos. Sabemos que muitos são os problemas que vêm para tentar nos afastar de Ti. Muitos são os problemas que vêm para tentar ofuscar a gente. Eu não sei o que está tentando te diminuir, eu não sei o que está tentando te fazer se sentir incapaz, impotente. Eu não sei qual é a área da sua vida que o diabo está se levantando, que o Senaqueribe está se levantando. Eu não sei quais são as afrontas que você está passando. Mas eu sei de uma coisa. O próprio Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar de todo o coração, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Deus, Ele quer trazer cura para a sua terra. Ele quer trazer cura para a sua vida. Ele quer trazer restauração para a sua vida. E esse é o momento de você dizer para Deus: Deus, eu decido endireitar meu caminho. Eu decido mudar de rota, eu decido buscar o Senhor. E eu reconheço, meu Deus, que os meus planos o Senhor não estava nele. Eu reconheço que nos meus planos o Senhor não estava nele. Porque eu só penso em trabalhar, fazer isso, fazer aquilo outro, mas cadê Deus? Cadê você na casa de Deus? Cadê você na presença de Deus? Cadê você se humilhando diante de Deus? Jesus, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então às vezes o ser humano, ele faz planos sem Deus. Sem planos, sem Deus você é limitado. Sem Deus você caminha até um determinado lugar, mas você para. Sem Deus você até conquista algumas coisas, mas você para. Mas com Deus, Ele disse: não tendes limites em vós mesmos, mas vós estáis limitados em vossos próprios afetos. Às vezes alguns sentimentos, às vezes alguns desejos nos impedem de avançar, nos impedem de romper os limites, nos impedem de viver o novo de Deus. Irmão, eu quero lembrar você que você está na casa de Deus agora, e você tem que se entregar para Ele como barro na mão do oleiro e dizer: Deus, eu começo a minha semana e quero ser moldado pelo Senhor, e em meio a todos os levantes eu vou permanecer, em meio a todos os levantes eu vou confiar, em meio a todos os levantes nada e nem ninguém vai me afastar da tua presença. Jesus, entrega a tua vida para Ele, entrega teu coração para Deus, entrega a tua alma para Deus. Isso. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem sobre a igreja. Vem sobre nós, Pai. Você tem esse momento para você poder buscá-lo. Você tem esse momento para você adorá-lo. Talvez você precisa fazer uma aliança com Deus. Talvez você nunca teve uma aliança com Deus, ou talvez você quebrou sua aliança com Deus. Vem aqui perto do altar se você deseja ter uma aliança com esse Deus. Se você não tinha, você quer fazer. Ou se você já teve, quebrou, mas você quer ter uma nova aliança com Ele, um compromisso com Ele, de buscá-lo de maneira que nada e nem ninguém vai tirar você da presença dEle.
Ele está te dando essa oportunidade nessa manhã. Aleluias. Vem, Senhor, sobre nós. Venha, Espírito Santo, sobre nós. Vem sobre a igreja. Vem sobre o teu povo, Espírito Santo. Venha sobre nós, Espírito de Deus. Põe para fora o que está no seu coração. Talvez você tenha sido tão afrontado. Talvez os inimigos estão te cercando e você está aí amedrontada. Quando o Senaqueribe envia ali o seu mensageiro dizendo não ouçam Ezequias, ele estava dizendo assim, não ouçam a palavra de Deus. Não deu ouvidos a essa palavra, essa mensagem. O engraçado é que às vezes você está na igreja e tem tantas coisas que Deus fala ao teu coração que você despreza, que você não dá valor. Eu digo para você, não ignore essa palavra. Não despreze essa palavra, mas que você dê ouvidos a essa palavra, que você se apegue a essa palavra, que você viva essa palavra, que você pratique essa palavra, porque Ele é o Senhor que nos guarda, Ele é o Senhor que nos livra, Ele é o Senhor que nos fortalece, Ele é o Senhor que nos reveste de força, Ele é o Senhor que nos capacita, Ele é o Senhor que nos guarda, Ele é o Senhor que nos abençoa. Vem com a tua presença, Deus. Venha encher cada vida, venha encher cada coração. Venha fortalecer teu povo, Pai. Venha fortalecer tua igreja. Que o Senhor viva em nós, que o Senhor reine em nós, que o Senhor venha, meu Pai, avivar o teu Espírito sobre nós. Aleluias. Abra o seu coração, levante o seu rosto a Deus. Aleluias. Te amamos, te adoramos, te exaltamos. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Aleluia, Senhor, te adoramos, Pai. Eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, é aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. o Deus que derruba as muralhas e dá estéreo, faz mãe de filho. é o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem Aleluia. caminho aberto pelas águas E faz romper muitas fontes em meu deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Como salvo, Deus te dá escape e livramento. Diga para ele, vem sobre mim, Deus. Vem me fortalecer. Vem me fortalecer. Vem encher meu coração da tua presença. Vem encher meu coração do teu Espírito. Vem, Senhor, fazer de mim uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, Deus. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, é aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas
Estéreo. Estéreo faz mãe de filho. É o mesmo que bradado alto. Não tem mais som contigo. E Deus já creia nisso. Um caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Sopra a tua presença. Sopra a tua presença, Espírito Santo. Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento. É aquele que aquieta o mar. Que tira a força do fogo. Faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas. Deus que derruba as muralhas. E dá estéreo. Estéreo faz mãe de filho. É o mesmo que bradado alto. Não tem mais som contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. E faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Abraça o seu corpo. Vem, Senhor. Sabemos que o Senhor estás no controle de tudo. Eu não sei quais são os seus inimigos, ou qual a área o inimigo tem tentado te afrontar. Eu não sei o que está te entristecendo, eu não sei o que está roubando a sua paz. Mas eu preciso dizer para você, busca a Deus. Mas eu preciso dizer para você, se humilha diante de Deus. A resposta vem, irmão. A resposta de Deus vem. O céu jamais ficará em silêncio para aqueles que estão de coração quebrantados, para aqueles que estão, rasgando as suas vestes, para aqueles que se humilham diante do Todo-Poderoso. Se entrega para Deus. Se entrega para Deus. Rasga teu coração no altar de Deus. Jamais o céu ficará em silêncio. Se sujeita à voz de Deus. Resiste a tudo aquilo que o Satanás está tentando impor para você. Ele fugirá de vós. No deserto Jesus foi tentado. No deserto o inimigo apareceu. No deserto Satanás tentou. Mas Jesus resistiu. Jesus se apegou a Deus, a palavra de Deus. Logo em seguida eu quero lembrar você, os anjos vieram, os anjos o serviram. Os anjos só podem vir servir aqueles que resistem até o fim. Resista, não desista. Vem, Espírito Santo, receba a força desse Deus,
Receba a presença desse Deus, receba o Espírito desse Deus. A presença dele queima dentro de você. Ele te acende, ele te acende, ele te fortalece. Eu quero a tua unção, Deus. Eu quero a tua presença, Deus. Vem encher, vem renovar, vem avivar. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos. A nossa vida não tem sentido, Jesus, sem o Senhor. Vem, vem, vem. Faz queimar o coração desse homem. Faz queimar o coração dessa mulher. Aleluia. Glória a ti, Deus. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias te damos, Senhor. O nosso coração na tua casa. Se você puder, levante uma das mãos a Deus. Se você quiser colocar outra no seu coração, chama ele, fala: vem Deus, faz morada no meu coração. Vem Espírito Santo, faz morada, morada, morada no meu coração. Acalma o meu ser, preenche o meu ser. Me muda, me molda, me transforma. Eu quero ser igual a ti, Deus. Quero pensar como o Senhor, quero viver de uma maneira que te agrade. Eu quero ser um instrumento na tua mão, Pai. Renova minha fé, renova a tua presença, renova teu Espírito, Jesus, em mim, teu rio em mim, e me transbordei do teu amor, sinto teu rio de vida. Pode adorar ele. Teu rio de vida que eu procurei outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei. Quem nunca procurou, gente? Outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim, e me transbordei. Nesse lugar, Espírito Santo, fortalece, renova, batiza Jesus, batiza o Espírito Santo. Sinto fluir teu rio de vida que quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu vou mergulhar no teu rio. Ah, eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber
tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Eu vou mergulhar no teu rio. Mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Eu mergulhar no teu rio. Eu mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Eu mergulhar no teu rio. Eu mergulhar. Receba a paz. Receba a paz no seu ser. Receba a força que você não tinha. Uma alegria no teu ser. Receba o Espírito Santo aí. Receba Ele. Receba a presença de Deus. Ele restitui a alegria da tua salvação. Ele te capacita, te fortalece, te instrui. Receba unção, receba vida, receba poder. Mais de Deus, mais de Deus. Mais e mais e mais e mais. Da presença dEle, do Espírito dEle. Vai dizendo para Ele: Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te louvo, eu te quero, eu te adoro. Que Ele viva em você. Que Ele flua através de você. Abençoa nossa semana, Pai. Começamos a semana na Tua casa. Começamos a semana na Tua presença. Consagramos ao Senhor essa semana. Consagramos ao mês ao Senhor. Esse mês de julho seja de fato um mês de boas novas, um mês de boas notícias, um mês de milagres. Seja um mês, meu Pai, iluminado, abençoado, de provisão, de respostas, de restauração da nossa família na Tua presença. Um mês onde os afastados irão voltar, onde pessoas pela primeira vez irão entrar aqui e nunca mais irão sair. Abençoa, Jesus. Entregamos tudo ao Senhor e desde já te agradecemos porque cremos que estamos debaixo do Teu favor, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga: meu Deus, toda a minha vida está em Tuas mãos. Diga: Pai, que a Tua presença venha me guiar, me conduzir todos os dias da minha vida. Que o Senhor me sustente, me fortaleça e me abençoe. E o que crê, diga amém. Você pode aplaudir Jesus? Bem forte para Ele. Louvado seja Deus. Amém, igreja. Essa semana, mais esse mês, está consagrado aos céus. E será um mês muito abençoado para a gente. Amém. A reunião acabou aqui agora. Vai ter a oração com as mães. Você que é mãe, aqui na frente do altar, se assim você deseja, abre o seu braço, dá um sorrisão daquele de quem esse mês fica milionário, em nome de Jesus. Fala assim: pastor, esse mês será de boas notícias. Calma aí. Esse mês será do quê? Agora sim, Dani. Pastor,